Sejam bem-vindos ao Grupo Fraternal Bezerra de Menezes para esse evento do GEP, do Grupo Espírita Paulista. Eu sou Roberto Watanabe, presidente da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Eu vou fazer aqui uma autodescrição, porque nós estamos gravando e também, se tiver alguém na plateia que tem dificuldade de visão, então nós costumamos fazer uma autodescrição. Eu sou descendente de japoneses, estou usando óculos, uma camisa clara, cabelos um pouco grisalhos, e é isso. Então, eu queria falar um pouco, esse evento que nós vamos fazer hoje é do Grupo Espírita Paulista, nós chamamos de GEP, né? O Grupo Espírita Paulista é uma parceria entre a Aliança Espírita Evangélica, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é a USE São Paulo, e a União Fraternal, que todos conhecem, né? É uma parceria que tem como propósito nós trabalharmos em conjunto para fortalecer o movimento espírita, para aprimorar e expandir a divulgação da doutrina espírita, de acordo com o que está expresso lá no capítulo 20, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Então, nós temos lá a missão dos espíritas, né, que é ir pregar a nossa amada doutrina. Então, essa parceria começou em 2019 e já vai fazer aí 5 anos, né, de existência. Temos feito vários eventos em conjunto e sempre com esse propósito, né, de difundir a doutrina espírita. Antes de nós iniciarmos então aqui o nosso evento, como sempre, né, nós vamos começar com a nossa prece inicial. Eu vou aqui estar convidando a minha colega Rosana Amado Gaspar, que é a presidente da USE, União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Então a Rosana vai fazer também sua autodescrição, né, Rosana? E aí, a prece inicial. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. É um prazer imenso nós estarmos aqui novamente, né, no GEP, no Grupo Espírita Paulista, fazendo mais um evento, né, e agradecendo essa casa que abriu as portas para todos nós, né, da União Fraternal, e que possamos realizar um bom trabalho, um trabalho harmonioso. Eu sou uma mulher branca, entrando na terceira idade. Eu tenho os cabelos nos ombros, estou vestindo uma camiseta preta e uma jaqueta jeans. E eu estou usando um óculos hoje, com o aro marrom. Então vamos agradecer, né, a Deus, primeiramente, a oportunidade bendita de nós conhecermos essa doutrina tão libertadora, que nos liberta principalmente do maior mal que existe no mundo, que é a ignorância. O conhecimento das leis de Deus nos eleva, faz com que a humanidade progrida. Agradecer a Jesus, nosso querido mestre, amigo de todas as horas, e a espiritualidade maior que nos acompanha, que dirige os nossos trabalhos, que nos intui e nos auxilia na tarefa da divulgação da doutrina espírita. Que os nossos propósitos sejam cada vez mais ampliados e que não nos deixamos abater pelos desafios que encontramos pelo caminho. Que eles sejam realmente um desafio e não um problema. E que a doutrina, e através do seu Evangelho, Jesus, que é uma alavanca para o nosso progresso, possa nos elevar cada vez mais. Que permaneçamos nesse amor fraternal. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus.
não estarmos buscando uma blusinha no guarda-roupa. Acho que eu não preciso muito me descrever, porque é só dar uma olhada aqui. Uma parte da cabeleira já foi, não uso óculos, a não ser para ler, e estou me trajando aqui com uma camisa cinza. Essa descrição espero que não me confunda com alguém procurado pela polícia ou algo assim. Nós estamos numa das entidades que é fruto do trabalho neste 1 quilômetro de muro que tem o terreno dessa instituição. Fundada em 20 de outubro de 1968 no meio espírita, aqui de São Bernardo, um prefeito chamado Aurelio Pinotti, ele enviou um projeto de lei à Câmara. Nessa época houve a votação unânime e este terreno, que mede 63 mil metros quadrados, então ele tem como razão de existir o tratamento de pessoas dentro da área da psiquiatria e entidades afeitas a esses processos. Então, a partir daí foi construído, não vou detalhar porque senão tomaria uma parte da manhã, foi construído e hoje nós conseguimos até aqui ter atendido mais ou menos 310 mil pessoas, pacientes. E em 1997, em dezembro, nós inauguramos essa instalação aqui. Na verdade, uma parte dela depois conseguimos fazer o que aqui está, né? Obrigado, Cláudio. Uma bela obra essa, né? Eu confesso que eu não conhecia e um dia quero vir aqui para conhecer especificamente essa obra. Um visitante, não como paciente. Não sei não, viu, Cláudio? Isso o futuro dirá. Mas eu queria registrar a presença de alguns colegas, não pelo fato de ficar aqui citando títulos, mas pelo esforço, né, que eles tiveram de estar aqui conosco. Estamos além da Rosana, né, que já fez a prece inicial, a presidente da USE. Nós temos aqui a Júlia mesmo, que foi presidente também da USE, né, hoje é a primeira vice-presidente. O João Tiago, que é diretor da área de comunicação. O Valteno, que é diretor da Infância e Mocidade, não é, Valteno? Secretário-geral. O próprio Marco Milano, né, que vou apresentar, também é diretor da USE. Eu falo mais detalhes. Registrar aqui a presença da Aliança, o Luiz Carlos Amaro, diretor-geral da Aliança, o Eduardo Miyashiro, que foi o diretor-geral da Aliança, né, anterior ao Amaro, e hoje ele faz parte da diretoria também. Da União Fraternal, nós podemos mencionar, né, a Sandra Aparecida Oliva, que foi presidente da União Fraternal, hoje é a primeira vice-presidente, né? E pela FESP eu tenho aqui a minha colega, Raquel Abreu, que é diretora da área federativa. Acho que não fiz ninguém, né? Claudinei, né? Ela também da União Fraternal. E o Norberto também estava por aí, né? O Norberto, que é da USP. A Del, a presidente da USP São Bernardo também. Onde que ela está? Está dizendo. Muito bem. O Marco, ele é diretor de doutrina da União da USP São Paulo, né? E por isso o tema aí bastante apropriado para nos trazer. Ele, né, a pessoa mais apropriada para nos trazer esse tema. Ele é também presidente da USE Regional de Campinas, a USE é subida de regiões, né, do Estado de São Paulo. É coordenador da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, é um grupo que trabalha em pesquisas, né, acerca da doutrina espírita. Colaborador do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, é palestrante, expositor e articulista espírita. Marco. Obrigado, Roberto. Boa palestra. Obrigado. Meus amigos, bom dia.
grande alegria estar aqui. Quero também cumprimentar os representantes das entidades aqui já mencionadas, né? Principalmente pelo nosso anfitrião aqui da União Fraternal, mas também tanto da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e também da Aliança Espírita Evangélica. Nós temos a iniciativa de trazermos uma temática que é comum para todos, talvez alguns já tenham ouvido falar desse tema, com outros nomes até, mas nós vamos ajudar a esclarecer um pouco, não só a questão da temática em si, mas como que isso nos afeta enquanto espíritas. Sabemos também que pode acontecer de alguém estar nesse salão, chegando agora na doutrina espírita e já se deparando com um tema desse, mas não se preocupem, porque nós vamos compreender de uma maneira bem tranquila e vamos trazer também reflexões, sem ter nenhuma intenção ou preocupação de fechar respostas, tá? Mas nós vamos falar da ideia da coerência doutrinária e também eu vou tirar o microfone aqui, fica mais fácil. Está dando eco? Não. Tá? Alô? Eu venho para cá. Se não atrapalhar a filmagem. Então tá bom. Então vamos lá. O que é ser coerente? O que é coerência, no primeiro lugar? Inicialmente, nós vamos entender que é uma palavra cuja origem significa nós termos conexão ou coesão. Ser coerente é quando nós estamos coesos, quando nós estamos alinhados, quando nós mantemos uma certa harmonia, uniformidade em um conjunto de ideias. Então todo mundo aqui é coerente quando faz, age, fala sobre aquilo que acredita e diz para as pessoas que acreditam naquilo. É a mesma coisa alguém falar que é coerente, eu prefiro esse tipo de cor. E ela constantemente prefere essa cor em vez de outras. Ela é coerente. Então o coerente é aquele que segue uma linha conhecida naquilo que ele acredita. Se é certo ou errado o que ele acredita é outra coisa, mas ele é coerente quando ele segue essa proposta. E nós temos essa característica aqui. Quando nós nos colocamos na posição de sermos coerentes, significa que nós não estamos entrando em contradição com o que nós estamos falando. Eu sou coerente, eu sou espírita. Então, eu sou coerente com os princípios espíritas. Eu sou católico, eu sou coerente com os princípios católicos. Eu sou ateu, eu sou coerente com aquilo que eu acredito que seja o mundo. Ou seja, cada um é coerente na sua própria visão. Quando falamos da realidade, aí vem a questão da interpretação. Porque no nosso nível evolutivo, nós temos limitações para compreender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, a realidade que nos cerca. Cada um está avançando nesse conhecimento. E não é porque o outro pensa diferente que nós vamos achar que o outro esteja totalmente errado e nós estejamos totalmente certos. Cada um tem a sua maneira de compreender essa realidade. Entretanto, essa realidade ela é a mesma para todo mundo. Nós é que estamos nos aproximando dela de alguma maneira. E se nós falarmos de doutrina espírita, que é o que nos traz aqui, vejam que nós temos diferentes maneiras de interpretar a realidade e o Espiritismo é uma destas maneiras para nós compreendermos quem somos, de onde viemos, para onde iremos, o que estamos fazendo aqui, como é o mundo, como é a realidade, se tem vida ou não depois da morte. O Espiritismo é uma das diferentes maneiras de nós termos essa interpretação. Tem outras que se aproximam em vários tópicos, vários pontos com o Espiritismo, e tem outras que se afastam bastante do Espiritismo. Mas nós temos pontos de contato com várias, e nós temos pontos que nos diferenciam de outras. Nunca é igualzinho. Então a gente sempre vai encontrar esse tipo de contato, e nós estamos aqui numa dessas maneiras de entender a realidade. No caso do Espiritismo, a nossa base ela tem como origem o conhecimento que os espíritos
efetivamente nos trouxeram por meio de Allan Kardec, quando ele codificou a chamada obra, né, dos espíritos, o ensino dos espíritos. Mas essa codificação, ou esse tipo de organização desse conhecimento, ela se deu, a proposta, né, de uma maneira muito específica. Não vou contar a história inteira aqui do Espiritismo, mas só para deixar isso muito claro. Não foi Kardec em si que criou o fenômeno espírita ou a compreensão específica da realidade. Desde quando nós éramos ainda, vivíamos em povos primitivos, nós sempre tínhamos uma maneira de interpretar essa realidade. No caso do avanço do conhecimento, nós também vamos interpretando os fenômenos que nos cercam. O Espiritismo, ele surge quando Kardec, até então professor Rivaio, ele se depara com fenômenos mediúnicos, chamados de efeito físico, e ele começa a investigar esses fenômenos e descobre que a origem desses fenômenos era uma origem inteligente, e essa origem se comunicava. E na comunicação que daí se promoveu, se construiu todo um desvendar da realidade segundo os próprios espíritos. Kardec fez isso em 1857, quando ele publica a primeira obra do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. É a primeira obra onde nós reunimos o conhecimento que os espíritos começam a nos trazer de uma maneira mais organizada. Nós passamos a estruturar o que chamamos de doutrina dos espíritos. Mas então antes do Espiritismo não tinha conhecimento da realidade espiritual? Claro que tinha, como continua a ter, conforme aquelas visões que cada um possui para interpretar a realidade. Várias escolas filosóficas do passado já procuraram fazer essa interpretação. O Espiritismo faz a sua interpretação, mas com uma diferença. A maneira que nós buscamos esse conhecimento não se dá porque um falou, não foi uma fonte que disse. Quando Kardec ouvia os espíritos, ele fazia isso não dando toda a atenção ou a verdade, né, para uma resposta. Ele recebeu diferentes comunicações sobre o mesmo assunto por diferentes fontes que convergiram para aquele ensino. Claro que também no meio dessas comunicações tinham respostas antagônicas divergentes. Mas como é que escolheria qual que era o ensino dos espíritos? Aquelas que tinham convergência. Então, as respostas que foram para o Livro dos Espíritos são respostas dos questionamentos que foram feitos por Kardec, agrupando esses ensinos, e que eles eram concordantes. Coisas que não eram concordantes não foram parar aí, porque precisavam ser amadurecidas. Entretanto, a parte filosófica do Espiritismo, ela está apresentada desde esta obra, começando com a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Todo mundo sabe, né, Sandra? Todo mundo sabe qual é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Qual? Mais ou menos. A pergunta, a primeira é: que é Deus? Que é Deus? Que é Deus? Mas vejam que na primeira pergunta nós já temos um desafio filosófico. Kardec não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. Só nessa questão nós já temos uma ruptura com milhares de anos de tradições culturais que viam Deus ou uma força superior, alguns mais de um Deus por sinal, como se fossem figuras humanas, com sentimentos humanos, com comportamentos humanos. Quando nós falamos que é Deus, nós já estamos literalmente trazendo uma proposta de reflexão filosófica que rompe, diferente da visão tradicional do Deus que as religiões costumavam ter. O Deus do Espiritismo, em termos de interpretação, é aquilo que os próprios espíritos disseram
pela pobreza de nossa linguagem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é uma pessoa. Nós podemos ficar falando sobre Deus vários anos, e mesmo assim teríamos vários assuntos ainda a aprofundar. Mas começa aí a reflexão que nós temos com o Livro dos Espíritos e com a filosofia espírita, com as semelhanças e as divergências e os afastamentos com outras tradições filosóficas e religiosas. E a primeira questão, que todo mundo sabe, agora, né, do que é Deus, em 1857, esse livro que foi publicado não é exatamente esse que todo mundo tem em casa. Esse que nós temos em casa tem 1019 questões, dependendo da edição tem 1018, mas tem 1019 questões. A primeira edição, quando foi lançada em 1857, tinham 501 questões. Aí alguém pergunta assim, nossa, os espíritos deram mais informações? Não, elas foram desenvolvidas para o melhor entendimento. Não se mudou o contexto, não se mudou a teoria, mas foram desenvolvidas. Então, aquelas 501 questões, elas foram, em 1860, que foi a segunda edição, já continha 1019 questões, que é essa que todo mundo tem, ou espera-se que tenha, em casa, tá? Para fazer a leitura. Todo o processo de desenvolvimento da doutrina foi seguindo um método que Kardec zelou nas demais obras, inclusive, que a gente já vai falar, que é exatamente não se aceitar nada que não tivesse uma fonte fidedigna e um critério para validação. Não é porque um espírito disse que a gente ia aceitar como verdade. E aí vem um dos primeiros desafios que a gente já vai ver que pode acontecer agora no próprio movimento espírita. Mas as demais obras, né, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, elas foram desenvolvidas sempre com a ideia de aplicação, inclusive, dos tópicos que estavam ali no Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que foi publicado em 1864, que é a terceira obra, o Evangelho é a aplicação e o desenvolvimento da parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais. Tem 4 partes no Livro dos Espíritos. Nós pegarmos o Livro dos Espíritos e as 4 partes, nós podemos pegar o Livro dos Espíritos e as suas aplicações nas demais obras, cada uma com uma ênfase um pouco mais específica, mas elas se interligam e elas têm uma consistência para caracterizar um corpo doutrinário. Elas não têm divergência interna, elas se reforçam. Se tivesse contradição, aí teria um problema. Falar uma coisa no Livro dos Espíritos e não desenvolver a ideia de maneira racional e apresentar uma contradição, nós teríamos um problema sério de coerência. Mas não quer dizer que nós não tenhamos objetos que foram tratados, temas que foram tratados no Livro dos Espíritos, que foram mais desenvolvidos posteriormente para uma melhor compreensão. Vou dar um exemplo clássico, né? Exemplo clássico, possessão. Possessão, o fenômeno da possessão, que é apresentado no Livro dos Espíritos, Kardec coloca ali de uma maneira, ele diz que não haveria necessariamente uma substituição, ainda que parcial, de um espírito em termos de domínio do próprio corpo. Entretanto, conforme Kardec continua investigando e desenvolvendo a temática, nós vamos ter relatos, não especificamente nestas obras, mas numa outra chamada Revista Espírita, que Kardec publicava mensalmente desde janeiro de 58, onde ele colocava as experiências, as comunicações que ele recebia, e ele se depara com 2 fenômenos, onde o fenômeno da possessão se mostrou de maneira mais intensa e o fez aperfeiçoar a sua compreensão sobre essa relação. E aí o que ele diz? Na Revista Espírita tem 2 casos lá, da Mademoiselle Julie, senhorita Júlia, ou dos processos de Morzine.
São duas situações onde ele constata que o fenômeno da possessão, diferentemente do que ele havia dito, que ficaria limitado a um processo de subjugação no Livro dos Espíritos, poderia acontecer. E na última obra, na Gênese, com todas as letras, ele escreve lá o fenômeno da possessão, esse da substituição parcial de um espírito, mas ele permanece ligado, mas há uma substituição. Ele é possível e ainda pode ser promovido não só por um espírito que queira prejudicar o outro, também pode ser promovido por um espírito bom, quando ele quer comunicar-se de maneira mais intensa. Vejam que a própria ideia vai se desenvolvendo nas obras. Quem parou no Livro dos Espíritos não vai conseguir acompanhar o desenvolvimento ou a compreensão desse fenômeno. Ah, não, o Livro dos Espíritos tem tudo que eu preciso. Na doutrina espírita, a gente tem que desenvolver e compreender as ideias. Claro que ela tem os fundamentos, a obra, mas nós temos que entender o seu desenvolvimento e a sua aplicação. Então, todas as obras são importantes porque elas vão representar a aplicação do conhecimento que está lá no Livro dos Espíritos. Então, quem quiser estudar Espiritismo tem que estudar todas as obras, né, Eduardo? Não pode ficar só no Livro dos Espíritos, todas as obras. Inclusive, fica uma sugestão, aí cada casa, cada dirigente tem o seu método. Quando alguém quer estudar da maneira sequencial, eu vou começar com o Livro dos Espíritos. Aí quando eu acabar, eu vou para o Livro dos Médiuns. Aí depois vai sucessivamente até a Gênese. Ok. Só que, às vezes, é mais fácil pegar o tema, pega o tema e ver como é que esse mesmo tema é tratado em todas as obras. Ganha-se tempo fazendo isso e é muito mais coerente para a gente entender o desenvolvimento também. Aí continua. Claro que a gente não pode esperar que todo mundo tenha o mesmo grau de compreensão e de aplicação do conhecimento que nós estamos vendo. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento. Não quer dizer que alguém que começou a estudar agora tem que ter a mesma compreensão de alguém que está há mais tempo. Entretanto, não é porque alguém está há mais tempo que entendeu o que leu. Tem muita gente chegando agora que tem muito mais maturidade para entender do que aqueles que estão há décadas, mas pararam na compreensão e não se aprofundaram. Então, nesse caso, isso é relativo à pessoa. Quanto mais ela se esforçar, mais ela consegue se aprofundar. O próprio Livro dos Espíritos, que supostamente todos nós já lemos em algum momento, cada vez que a gente vai ler a mesma questão, a gente vai encontrar coisas ali, ou pode encontrar, que nós não tínhamos percebido com detalhes na primeira vez. Porque elas são muito profundas, elas são muito complexas, e a gente começa a associá-las com outros tópicos da própria obra dos Espíritos. Quando o Espírito da Verdade, ele abre na introdução, não só do Evangelho, né? Quando ele diz lá que todas as verdades estariam no cristianismo, e o homem é que deturpou a sua real compreensão, o seu real entendimento, o processo de amadurecimento das ideias na humanidade está em curso e demora-se séculos para a gente começar a entender algumas coisas. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós temos lá três marcos históricos de desenvolvimento das ideias, com Moisés, Cristo e o Espiritismo. Cada um deles com uma proposta de avanço no conhecimento, mas sem perder a essência. A essência é a mesma. O que muda é a interpretação. Moisés apresentou o Deus único. No meio de vários deuses, foi o primeiro povo a apresentar a ideia de um Deus único, mas o Deus mosaico era o Deus vingativo, o Deus que punia, o Deus que privilegiava este exército em detrimento de outro. Mas não quer dizer que ele também não continha
nas leis mosaicas, o ensino moral essencial que perdura com a realidade. Mas misturado tinham as leis humanas que precisavam também ser amadurecidas. Depois, com Cristo, com Jesus, nós tivemos a apresentação de um Deus não vingativo, mas um Deus de amor, um Deus que perdoa. Jesus não veio destruir a lei, mas que lei que ele não veio destruir? Não são as mais de 670 leis mosaicas. Ele estava se referindo à essência da lei, que ele resumiu em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ao fazer isso, ele está apresentando uma nova realidade, mostrando que o reino que ele veio trazer, ou veio exemplificar, inclusive, em termos de conduta para chegarmos lá, esse reino não pertencia aqui, ao que nós vivíamos na matéria. Era um outro tipo de reino, mas não era o reino apresentado por Moisés, que tinha a terra prometida, né, como finalidade. O reino que Jesus nos promete, ou pelo menos nos mostra, tem uma outra característica mais voltada para reflexo do comportamento em termos de indivíduo, não só da coletividade. E o terceiro, porque o próprio Jesus disse que as suas palavras não seriam bem compreendidas e rogaria ao Pai o envio do Consolador, quando ele traz a proposta do Consolador e o Espiritismo atua com este papel, ele vem enxugar as lágrimas e desvendar nossa realidade, esclarecendo a própria mensagem cristã. Ele não está destruindo a mensagem cristã, ele está esclarecendo a mensagem cristã. Jesus é modelo e guia. E os Espíritos disseram isso. Qual é o melhor modelo? Quem que nós deveríamos nos pautar para seguir em termos morais? Jesus. Ah, mas não tinha espírito do Oriente aí se manifestando? Pessoal, não é uma questão de identidade geográfica, da onde vem ou não o espírito. É a conduta. A melhor conduta que nós temos é expressa pelo comportamento moral de Jesus. O homem distorceu não só a história, mas inclusive a representação do que o próprio Jesus muitas vezes diz, tanto é que várias guerras nós fizemos em nome dele, né? Quando eu falo nós, é porque provavelmente nós estávamos lá em algum momento promovendo um banho de sangue em nome do amor. Esse tipo de situação vai mudando um pouco a sua característica conforme a realidade onde nós estamos. Mas a gente vai ver que a gente continua fazendo isso. O dirigente espírita, em particular, ele é quase que obrigatório conhecer os fundamentos do espiritismo se ele quer atuar como dirigente espírita. Como alguém vai orientar e esclarecer alguém sobre algo se não conhecer o algo, se não conhecer os fundamentos, se não conhecer toda a sua essência? Ele vai desencaminhar se ele não souber. Ele pode apresentar uma situação que para ele faça sentido, dentro dos seus limites, mas não necessariamente ele vai agir como um bom dirigente ao desconhecer os fundamentos daquilo que ele diz defender ou que ele pretende orientar. Não tem problema nenhum a gente reconhecer as nossas limitações. Ninguém aqui sabe tudo, e pelo contrário, como diz o saudoso Herculano Pires, não existe doutor em espiritismo. Todos nós somos aprendizes. Mas nós somos aprendizes com o comprometimento de nos aperfeiçoarmos. Aquele que assume um papel de dirigente, ele está assumindo uma responsabilidade. É diferente do que aquele que se diz só adepto. Eu sou adepto, sou espírita. E ele fala para o outro que é espiritismo na visão dele. Ok, somos nós. Mas quando assume o papel de dirigente, não é o que você acha, é o que a doutrina efetivamente expressa sobre aquele ponto. E aí, se nós confundirmos o que cada um acha com o que a doutrina efetivamente expressa e tiver contradições, nós temos um problema sério de encaminhamento e de orientação.
Aí passa-se a ser incoerente doutrinariamente. Mas não só dirigentes, qualquer um que se proponha a expor e orientar sobre os ensinamentos espíritas. Quem? Palestrante. Subiu na tribuna, a pessoa que está assistindo, ela não quer saber das nossas limitações. Ela está entendendo ali que quem está falando, de alguma maneira, representa o conhecimento do ambiente onde ele está. Subiu em tribuna espírita, pode ter pouco tempo, muito tempo de estudo, não importa. Quem está assistindo vai depositar confiança nessa pessoa de que ele está representando o ensino dos espíritos. De maneira honesta, aquele que se propõe a fazer isso vai estudar o que o espiritismo efetivamente traz na sua essência. De maneira mais infeliz, aquele que quer persuadir com as suas convicções, que muitas vezes colidem com os princípios espíritas, ele está sendo alguém que está gerando cisânia, cisma, ele está rachando o conhecimento e, além de iludir, ele vai responder pelo que ele está fazendo para a sua própria consciência em algum momento. Nós respondemos pelo que estamos fazendo para a consciência, não é para o outro. Não é o outro que vai nos julgar, somos nós. Somos nós que vamos nos julgar quando desencarnarmos. A base doutrinária, portanto, ela se dá dentro do ensino dos espíritos. Mas aí a gente vai para uma situação mais sutil e sensível. O que nós vamos chamar de base doutrinária? E eu vou trazer Kardec para fazer essa referência. Lembram que as informações de Kardec, todas elas passaram por um processo natural de amadurecimento para que pudessem ser caracterizadas como ensino dos espíritos, e não opinião de um espírito. No Brasil, felizmente, porque isso é bom, felizmente, nós temos uma produção mediúnica bastante rica, bastante farta. Por que é bom? Porque isso é sinal de que nós estamos valorizando o fenômeno mediúnico. Mas assim como os próprios espíritos orientaram e quase que intimaram Kardec a fazer, tudo deve ser avaliado pelo critério da razão, do bom senso, para exercitar um dos pilares do espiritismo, que é a fé raciocinada. Não é porque nós vamos atribuir uma informação a uma fonte mediúnica que essa informação automaticamente passa a ter validade. Essa informação precisa ser validada, precisa ter um critério de legitimação. Não se pode aceitar algo porque foi o espírito que disse. Ah, mas foi o espírito numa reunião mediúnica. Eu estou falando para dirigentes, tá, pessoal? Desculpem se tem alguém chegando pela primeira vez na casa, mas não fiquem assustados. Não é porque o espírito disse que não se vai analisar o conteúdo do espírito. É obrigação nossa fazer isso. O espírito pode estar equivocado? Pode. Pode. O espírito pode ser um espírito zombeteiro? Pode. Pode ser um espírito mistificador? Pode também. Isso considerando que o fenômeno seja legítimo. Não vou nem entrar no mérito se é animismo do próprio médium. Mas supondo que o fenômeno seja legítimo, não é o fato de ser mediúnico que transforma aquela informação em verdade. Agora vamos falar da literatura mediúnica que nós temos. No Brasil, publica-se, porque vende-se muito. O espírita é um dos que mais consome literatura, né, dentro da ótica do mercado editorial. Júlia trabalha ainda na área há muito tempo, né? Livro espírita, romances em particular, vendem bastante. As editoras, isso eu posso falar aqui para vocês sem nenhum tipo de pudor, as editoras, elas sabem que se colocar no rótulo, na capa, romance mediúnico, vende muito mais do que colocar só romance. Porque tem um apelo mediúnico. A editora gosta, porque tem um apelo mediúnico. E aí uma pergunta, será que todo livro que nós lemos, escrito mediúnico, é um livro qualitativamente, doutrinariamente bom?
Tem que analisar, não tem como assumir uma obra sem analisar. E uma mesma obra pode ter coisas boas, interessantes, e coisas que tem que tomar cuidado. Não é o autor que vai legitimar a obra por si só. E no Brasil a gente tem essa característica, muitas obras que são atribuídas a espíritos. Não vamos ficar, pelo tempo, né? Cadê o Roberto? Pelo tempo a gente não consegue ficar falando aqui, né? Mas tem muitas obras, umas mais que passaram por um crivo maior de racionalidade, outras nem tanto, mas vamos lá. Olha só esse quadro. O que é isso, essa tabela? Esse monte de número aí. Em 2022, fizemos uma pesquisa com 115 dirigentes. Obrigado. É fluidificado. 115 dirigentes. 115 dirigentes. 115 dirigentes, como boa parte aqui. Várias perguntas foram feitas. Essa aqui é uma das várias perguntas que foram feitas. Eu não estou nem entrando em todas as obras de Kardec, que tem 23 títulos. Desde o que é o Espiritismo, Viagem Espírita, várias obras, a própria Revista Espírita. Essa pergunta é a seguinte: senhor ou senhora dirigente espírita, qual dos 5 livros considerados fundamentais, aqueles que nós falamos, você já leu pelo menos uma vez de maneira integral? Os dirigentes tinham tempos de vivência espírita diferentes, mas como eram dirigentes, a maioria eram dirigentes experientes, já tinha mais tempo de doutrina. 1 a 5 anos de doutrina, 6 a 10, 10 a 20, 21 a 30 e acima de 30 anos de vivência espírita. Esse é o dirigente que respondeu. Mais da metade, quase 80%, mais da metade tinha mais de 20 anos de doutrina espírita. 20 anos de doutrina espírita. E aí perguntou-se quais dos 5 livros ele tinha lido. Alguém vai falar, com certeza ele leu todos. A resposta. Eu vou direto aqui nos resultados finais, viu, Roberto, por causa do tempo, né? Livro dos Espíritos, que é o LE aqui. 93% falou que leu, pelo menos uma vez. Não, só o Livro dos Espíritos. Só o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, vejam que ele é o mais lido dos 5. Aqui é Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis. 93% é o mais lido. O segundo mais lido é o Evangelho segundo o Espiritismo, com 91,3% dos dirigentes. Faz mais ou menos sentido que são as 2 primeiras obras, né, que todo mundo costuma recomendar. Livro dos Espíritos e o Evangelho. Agora vem o problema. A terceira obra, Valteno, mais lida. O Livro dos Médiuns vai para 78,3% dos dirigentes. A gente já vai entender o que significa isso. A quarta e a quinta obra, as 2 menos lidas, Céu e Inferno e a Gênese, com quase 70% de respostas dos dirigentes falando que leram. Quem leu todas? Todas. 56,5%. As 5, pelo menos uma vez. E não é que leu uma vez já garanta conhecimento do que esteja escrito lá. Um pouco mais que a metade dos dirigentes já leu todas as obras. Qual que é o problema disso? Estamos falando com dirigentes que supostamente vão orientar e ajudar as pessoas a entenderem o Espiritismo. Como é possível fazer isso se não se conhecem
pelo menos as obras fundamentais. Se um pouco mais da metade já leu pelo menos uma vez todas as obras, significa que um pouco menos da metade não leu. Céu e Inferno e a Gênese são as obras mais maduras nessa sequência que nós temos. Lembra que eu falei da possessão? Quem parou no Livro dos Espíritos e não leu a Gênese, na visão dele, possessão é o que está no Livro dos Espíritos e não o que foi desenvolvido posteriormente. Ah, mas só possessão? Não, tem outras coisas também que vão sendo ilustradas. Mas possessão é o caso clássico, né? O que representa isso? Representa que quando nós falamos em coerência doutrinária, nós estamos falando numa proposta de estarmos alinhados com o conteúdo que os Espíritos nos ensinaram. Não tem como nós simplesmente acharmos que o pouco que nós sabemos, misturado com leituras outras que não passaram pelo mesmo cuidado da validação por diferentes fontes, por exemplo, romances, que nós vamos substituir essa informação pelo que nós não sabemos se foi validado ou não. Isso é muito grave. Boa parte das divergências que ocorrem entre os espíritas, por contexto, por conteúdo, é porque um parte de uma premissa e o outro parte de outra premissa. E eles ficam brigando, como se um tivesse a verdade e o outro não, mas aí a gente tem que fundamentar. Ninguém quer discutir pessoas, a gente deveria discutir ideias. Para discutir ideias, no caso do Espiritismo, a primeira coisa que tem que ser feita é trazer a origem, a fonte, Kardec. Vamos ver como esse assunto é tratado em Kardec, que são as informações que foram legitimamente validadas. Não que não se possa ter avanço no conhecimento. Pode e deve-se. Só que se tem que validar essas informações, a gente vai ver como é que o desafio que a gente tem nesse sentido. Então, esse quadro aqui, essa tabela, desculpa, ela mostra uma situação que é preocupante. Se a gente pensar que quem tem mais que 30 anos de vivência espírita, leu 100% diz que leu, 95% o Evangelho, 96%, 84%, ou seja, 16%, mais ou menos, de quem tem mais de 30 anos de doutrina espírita, não leu pelo menos uma vez a Gênese. Ficaram chocados? Um pouquinho? Mas isso daí dá para generalizar para todo mundo? Claro que é uma amostra restrita, mas não quer dizer que ela não tenha sinais de alerta. É uma amostra com 115 dirigentes. Não dá para generalizar para todos os dirigentes do país. Não dá. Mas é um sinal de alerta. Tá? Um dos desafios, portanto, do adepto, a gente tem que desvincular e se distanciar entre o conteúdo doutrinário e opiniões desprovidas de fundamentação. Vocês estão indo da foto, né? Da coisa. A pesquisa foi em São Paulo, que é o estado mais ativo Pessoal, quando nós nos apegamos a palestrante, a médium, a qualquer pessoa que sirva de referência, é bom afetivamente, porque isso nos dá segurança, nos dá conforto. Entretanto, não importa quem esteja falando, tudo deve ser avaliado com critério. Tudo. O que eu estou falando agora tem que ser avaliado com critério. Não é porque eu estou falando, é porque tem que ser avaliado com critério. Qualquer coisa. E tem que ser questionado. Essas pesquisas podem e devem ser reproduzidas? Sim. Façam isso dentro da casa de cada um. Perguntem quantas pessoas já leram todas as obras. Não precisa fazer. Pergunta. Se nós não tivermos essa preocupação, talvez nós tenhamos dificuldade de partir da mesma base para conversarmos doutrinariamente. Ô Roberto, eu estou sem horário, você me avisa quando for. 11 horas. Até às 11, tudo bem?
Você precisa... precisa passar um pouco, se passa, vai. 11h05. Às 11 da noite. Como nós temos questões polêmicas no movimento espírita, principalmente nas questões polêmicas, a gente não pode sair por aí abraçando opinião de um autor ou outro. Tem várias questões polêmicas que Kardec não fechou. Ele deixou que o tempo e a ciência contribuíssem para amadurecer e para validar isso. Mas é exatamente dessa maneira, é o tempo e a ciência. Ah, mas só a ciência? Não, a gente pode conversar, trocar ideias, mas é a fundamentação, tem que ter um método para validar novas informações. E diferentemente do que Kardec usou, que ele usou o controle universal do ensino dos espíritos, ele reunia diferentes informações, diferentes fontes, que não se conheciam entre si, não se influenciavam mutuamente, isso é importante para a pesquisa. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com a complexidade de comunicação, o que um fala aqui, o outro já está sabendo lá. Se ele reproduzir, já perdeu, já contaminou a fonte. O método que nós precisamos ter ainda está a ser discutido. Nós tivemos um encontro recente pela Liga dos Pesquisadores, Júlia participou do encontro, no 17º, foi o ano passado, que até tem depois textos, né, sobre essa discussão. Nós estamos em busca de um método de validação de novas informações, que não se baseia em argumentos de autoridade. O que é argumento de autoridade? Quem disse? Isso é argumento de autoridade. Ah, foi o fulano, então é verdade. Não, na doutrina espírita a gente não pode ter argumento de autoridade. Tem que ter comprovação e validação. E não tem problema se isso aí demorar séculos para ser resolvido, que os fatos venham, a gente deixa como hipótese, porque não pode abandonar também novas ideias. Esse é o outro lado. A dificuldade das pessoas é achar a hipótese como possibilidade de reflexão. Na cabeça da maioria, ou aceita-se ou nega-se. E esquece. Não tão artificial. O problema de nós nos depararmos com novas informações é colocá-la no seu devido lugar, como hipótese. Hipótese. Pode ser verdade ou não. E não refutar, porque não está escrito em Kardec, então refuta. Não é isso. E também, vamos aceitar porque a doutrina progride, vamos aceitar tudo. Não é isso também. Os dois lados estão incorretos. Nós não podemos aceitar uma hipótese como verdade, metodologicamente falando, diante da fé raciocinada. Esse é o desafio que a gente tem que ter. Vou indo rápido aqui, porque o Roberto falou que 12h30, é isso? Ser coerente não significa que não se possa questionar ou discordar dos espíritos. Deve-se fazer isso. Deve-se fazer isso. Ninguém vai atacar a honra do espírito ou do médium, tá bom? Vamos tirar a ideia de pessoas. Isso é muito comum, a gente vivencia isso, né, Júlia? Na USE, suponho que na federação, na união fraternal e na aliança, da mesma maneira. Você está ousando questionar o que está escrito nesta obra. Estou. Mas foi escrita pelo Espírito tal. Vamos questionar. Kardec fazia isso. No livro dos médiuns, tem uma parte ali que ele chamou de mensagens apócrifas. Apócrifas. Olha só como é que chegaram essas mensagens. Eram os mesmos médiuns que recebiam espíritos de alta envergadura moral. Eram os mesmos médiuns. Então não é a questão da moralidade do médium, eram os mesmos médiuns. Muitas mensagens foram assinadas por espíritos que supostamente tinham alta envergadura moral. Aí Kardec, não é. E deixou de lado. Mas ele ousou questionar, ele era Kardec. Não era porque ele era Kardec,
é a atitude racional que nós devemos ter para sermos coerentes com a fé raciocinada que nós dizemos abraçar. Senão a gente vai entrar num caminho de fé cega, que é típica de religiões tradicionais, que fazem com que nós aceitemos fatos e argumentos porque alguém disse, não porque nós temos certeza disso diante de comprovações e elementos racionais. Gravaram isso? Nem eu decorei, agora que eu vou... Todo o processo se dá com o uso da argumentação lógica. E esse é o desafio que nós temos. Olha o que acontece quando a gente abraça ideias antagônicas entre si. Se na doutrina espírita nós não podemos, vou dar um exemplo meio bobinho aqui, tá? Nós não reencarnamos em corpos de animais porque isso seria retrogradar, que é a metempsicose. A gente não reencarna em corpos de animais. Seria retrogradar, a gente voltaria no progresso, evoluiria. Ah, não, mas tem um autor que fala que nós podemos, por punição, em casos específicos, reencarnarmos em corpos de animais. Contradição. Ou aceita uma coisa ou outra, mas abraçar as duas e falar que a gente vai chamar de espiritismo essa informação, aí a gente está cometendo uma incoerência doutrinária. Tem muitas doutrinas orientalistas, né, Júlia? Tem muitas doutrinas orientalistas que admitem a hipótese da reencarnação em corpos animais. Perfeito, é a coerência dessas doutrinas. Não tem problema a pessoa professar doutrinas que ela considera válidas. O problema é você pegar a informação incoerente para a doutrina espírita e colocar e chamar isso de espiritismo. Nós não reencarnamos em corpos animais. Nem por punição, nem por nada. Muito menos em lesmas que a gente vai reencarnar, né? Essa foi uma brincadeirinha meio séria. E aí a gente pode fazer isso daí. Essa figura é bem popular na internet, né? Todo mundo usa isso daí. Quando a gente abraça alguma coisa incorreta ou incoerente, a gente começa a desenvolver coisas, inclusive práticas, na casa espírita, que são pseudo-espíritas. Elas aparentam ser espíritas, mas no seu fundamento teórico não tem elementos lógicos para validá-la como racional doutrinária. Cada casa tem a liberdade de fazer o que bem entende. O problema é a mensagem e o que nós estamos falando que seja espiritismo. Quer abrir uma casa holística, ecumênica, universalista, o nome que se dê? Faça o que bem entender lá. O problema é quando chama de espírita, porque daí você está pressupondo que as práticas ali são fundamentadas no espiritismo. E aí a gente tem que ter a legitimação disso nas obras. Quando a gente mistura tudo, acontece isso. Essa figura... Todo mundo da USE já viu, porque eu sempre passo ela, né? Rosana já viu umas 500 vezes. Mas essa figura mostra quando alguém abraça ideias contraditórias. Fica assim, desconfortável essa figura, não é? Mas eu estou de costas. Essa figura é assim, a pessoa acredita várias coisas ao mesmo tempo e não tem coerência. Ela fica abraçando situações de conflito. Pronto, fica todo mundo mais feliz agora. Harmonia. A coerência, ela é harmônica. Nós professamos aquilo que acreditamos com uma ordem lógica. E o dinamismo da doutrina, que o próprio Kardec coloca como referência, não significa alteração de paradigma. Não significa que nós estamos mudando princípios espíritas. Nós estamos avançando, aperfeiçoando. Devemos fazer isso, com as hipóteses e tudo mais. Mas não vamos abraçar coisas contraditórias achando que isso é avanço. Não é. Esse discurso de que a doutrina tem que evoluir e sai por aí abraçando coisas sem fundamentação, pode acontecer o que aquela moça da imagem fez. E Kardec, dentro da proposta dele, ele não chamou de coerência, nós estamos chamando aqui de coerência. A coerência doutrinária é primordialmente um compromisso com a verdade baseada na razão e em fatos. Ser coerente espírita antes de sair por aí dizendo nossa opinião,
É nós fundamentarmos o que estivermos apresentando em cima do que os espíritos efetivamente colocaram. E isso não é o recorte de um ou outro espírita. Desculpa, espírito. Mas pode ser espírita também. Não é o recorte do que alguém disse. Principalmente tirar frases de livros. Olha, esse livro diz isso. Pronto, virou verdade. Mas não é. E hoje, com acesso à informação na internet, basta pegar o celular, tem milhões de coisas se dizendo espíritas. Muitas delas contraditórias, mas se dizem espíritas. E aí fica, como é que a gente vai separar o joio do trigo? Reconhecendo o que é trigo e o que é joio. Para quem nunca viu, está aí o joio e o trigo. E nós usamos, para finalizar, viu, Roberto? Para finalizar, nós usamos esse esquema lógico aí, lá no departamento de doutrina, para ajudar a refletir e nos posicionarmos sobre alguma situação. A afirmação ou suposição, uma ideia nova, uma informação, isso contradiz, quando eu falo codificação aqui, a gente está falando do ensino dos espíritos apresentados em Kardec. Contradiz? Não. Então, tranquilo, vamos aceitar, o corpo teórico doutrinário permanece o mesmo. Essa nova informação contradiz? Contradiz. Opa, colide com o que os espíritos disseram. Vamos ver, não vamos rejeitar, vamos ver se tem evidências, se tem fatos que comprovem isso. Tem evidência objetiva? Eu acho que tem. Se você acha que tem, leva para discutir isso entre os pares espíritas e com a comunidade científica também, porque tem que ter evidência objetiva, não é achar que tem. Vamos discutir as evidências. Se essas evidências forem validadas, simplesmente a gente vai ter que aceitar e mudar a doutrina espírita. Simples assim. Se elas não forem aceitas, a gente refuta. Não tendo evidência, vai refutar do mesmo jeito e não vai ter nenhuma alteração no corpo teórico. O que acontece hoje? As pessoas querem mudar o corpo teórico não com evidências, mas com opiniões, com achismos, sem fatos e evidências. E aí cria um problema, um conflito interno de incoerência. A nossa premissa é aceitar qualquer coisa, desde que tenha as evidências suficientes e necessárias. Na ausência dessas evidências, não se aceita. Deixa de lado, deixa como hipótese. Deixa lá até que os fatos comprovem. E Kardec finaliza dizendo, na Revista Espírita de junho de 65, é dever de todos os espíritas sinceros e devotados repudiar e desautorizar abertamente, em seu nome, em nome do Espiritismo, os abusos de todo gênero que pudessem comprometê-la, a doutrina, a fim de não lhes assumir a responsabilidade. Pactuar com os abusos seria tornar-se cúmplices e fornecer armas aos nossos adversários. Várias pessoas querem ridicularizar e destruir o espiritismo. Quantas pessoas estão por aí oferecendo armas para essas pessoas com propostas esdrúxulas, baseadas em achismo, opinião e outras coisas? É nosso dever, como dirigentes espíritas, nos pautar, zelar pela integridade da doutrina. Esse é o nosso dever como espíritas. Finalizo aqui. Muita paz a todos. Passa a palavra ao Roberto. Como podemos entender as modificações, alterações feitas ou que estão sendo feitas nas obras de Chico Xavier pela FEB? Pergunta um pouco delicada, mas enfim, é do público, né? Alô? Essa é uma questão que chegou inclusive para nós no departamento de doutrina. Nós entendemos o seguinte: o que está sendo discutido lá é uma questão de direito autoral dentro das obras do Chico, né? Então, o aspecto de discussão ele é jurídico, né? Envolve questões de
direito autoral, logo isso daí deve ser feito por um acompanhamento jurídico entre as partes envolvidas, né? No caso, o detentor dos direitos autorais, que no caso é a FEB, né? Com aqueles que se sentem prejudicados com as alterações, tá? Nesse sentido. Outra questão aqui é, hoje temos vários livros que possuem características, né? Hoje temos vários livros mediúnicos que possuem características doutrinárias que se colocam como atualização da doutrina. Como proceder? O que fazer quando se colocam livros de Ramatiz como sendo verdades doutrinárias? Qualquer autor, independente de ser esse ou qualquer autor, ele deve ser analisado como nós acabamos de falar aqui, independente de quem seja o médium e de quem seja o nome que se assine lá. Porque se nós tivermos alguma coisa que contradiga o que os próprios espíritos disseram, entra como hipótese, que é válida. Mas a hipótese tem que ser provada. Então, antes de assumir a hipótese como verdade, tem que se apresentar os fatos, tem que se apresentar as evidências. Então, nós não desmerecemos nenhuma contribuição que se possa ter para a reflexão, mas também nós não podemos abraçar simplesmente porque alguém disse, que seria um argumento de autoridade. E a atualização que o Roberto fala, não sei se tem a ver com a pergunta também, não seria nem mediúnica. Muita gente quer atualizar Kardec com novas perspectivas e abordagens que algumas pessoas dizem científicas, quando na verdade não são científicas, são correntes ideológicas que são manifestas por alguns pesquisadores, mas igualmente tem outros pesquisadores que pensam completamente diferente. Então não existe uma ideia de que a ciência está falando isso. Tem que tomar muito cuidado quem vai querer atualizar Kardec em nome da ciência, porque vai ter que apresentar os fatos para isso, e não simplesmente opiniões desse ou daquele outro grupo de pesquisadores. A terceira questão aqui é como tratar na casa espírita o tema colônias espirituais, que é abordado em romances, e como Kardec abordou esse tema. Perfeito. Esse tema também, não só esse, né? Vários outros trabalham com o cuidado de se definir os conceitos. Muita gente, ao se levar frases ou palavras que nós usamos aqui encarnados, querem reproduzir o mesmo conceito no mundo espiritual, quando no próprio mundo espiritual, os espíritos dizem que tem uma dificuldade enorme de traduzir e usar elementos para refletir o que eles estão dizendo. No caso de colônias, cidades e tudo mais, primeiro tem que se entender o que nós entendemos por colônias e cidades. Vai ter infraestrutura, vai ter polícia, vai ter elementos para proteção, vai ter todo o aspecto comercial dentro do ambiente. No mundo espiritual isso é mais difícil de a gente ter em termos de reprodução. Por outro lado, o que nós não podemos fazer é materializar o mundo espiritual. Muita gente diz o seguinte, que no mundo espiritual não é nenhuma crítica, tá? Porque os autores têm liberdade de falar o que bem entender. Mas quando nós trabalhamos alguns autores que reproduzem a materialidade que nós temos enquanto encarnados, tem alguns que dizem que nós nos reproduzimos no mundo espiritual. Não é crítica, tá? Quer dizer, não deixa de ser. Mas veja, reprodução no mundo espiritual, gravidez no mundo espiritual, isso daí tem autores bastante conhecidos, por sinal, médios, né, bastante conhecidos, que afirmam que é assim que acontece, que tem níveis de materialização no mundo espiritual que exista a reprodução. Doutrinariamente isso é um absurdo, é uma bizarrice, na verdade, né? Mas acontece de ter na literatura. Só isso, não, várias coisas. E quando a gente vai para o caso de cidades ou colônias, o conceito de cidade, nós podemos criar pelo pensamento, está no capítulo 14 e item 14 da Gênese. Pelo pensamento nós podemos criar várias coisas, objetos, e nesse capítulo em particular, o Kardec e os Espíritos dão exemplo do agricultor, que ele pode criar, inclusive, os bois. Criar um princípio inteligente? Não, a forma, né? Então, é possível criar formas, inclusive, de animais. Então, no capítulo 14 item 14. Se nós podemos criar
temos essa capacidade. Claro que no mundo espiritual a gente vai criar aquilo que o nosso psiquismo vai determinar. Quem está muito mais preso no psiquismo nosso material vai criar coisas materiais, ou aparentemente materiais. Não quer dizer que existam situações específicas além daquela que ele criou materialmente. Então a ideia de falar de colônias ou cidades, vamos tomar cuidado, porque pode ser o psiquismo, né, dos indivíduos ali presentes, desencarnados, criando situações que se assemelham àquilo que nós temos aqui na Terra, mas que em momento algum vão reproduzir, por exemplo, o organismo. Nós não temos órgãos para reproduzir no mundo espiritual, mas alguns autores dizem que nós temos. Então aí vem de novo o cuidado de a gente não aceitar cegamente tudo que se diz. Não é o nome, é o fato, é o que está sendo discutido. Só a reprodução, não, tem outras coisas. Tem transplante de órgãos no mundo espiritual, que alguns autores dizem ter, por aí vai. Veja, em termos de coerência doutrinária, isso de fato colide com a razão que os espíritos nos trouxeram. Ah, mas está no romance. Então leia como romance, leia com cuidado de se ter e não se aceitar cegamente. Aproveite o que tem de bom, mas não aplique a fé cega. E aí vem a diferença. Eu só vou tomar liberdade, eu sei que o tempo está passando, mas uma das últimas obras que Kardec publicou, se não foi a última, chama-se Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Foi uma brochura que ele publicou, que foi no encarte da Revista Espírita, uma das últimas edições, quando ele estava vivo. No Catálogo Racional, ele colocou 3 grandes grupos lá para o estudioso espírita ler. Né? Ele dividiu. O primeiro grupo, obras fundamentais, são as obras que os espíritos ensinam os espíritos. Depois, obras com a temática espírita, que teriam elementos para serem refletidos, mas não necessariamente eram espíritas em termos de coerência integral. Tanto é que ele colocou obras dentro desse grupo que tem problemas conceituais enormes. Colocou bastante lá dentro. Mas não quer dizer que ele não fez ressalva. Ou seja, colocou vários romances. Ele colocou A Cabana do Pai Tomás, vários romances ele colocou ali, porque tinham temáticas interessantes. Para o estudioso espírita, para ele separar o que é a temática daquilo que extrapola. E no último grupo, ele colocou até obras de contraditores, para a gente estudar o que estava sendo feito em termos de contra-argumento ao espiritismo, que a gente tem que saber responder também. Ou seja, ler romance, o próprio Kardec colocou para a gente ler. Não é o problema ler. O problema é separar o joio do trigo. Então, no caso de qualquer informação que se tenha, doutrinariamente, a gente, por prudência, e se não tiver fatos comprovando, Kardec, quando falo Kardec, o ensino dos espíritos, tá? Espírito da verdade, fica mais Espírito da verdade. Esse é o grande ponto. Não, tomar cuidado com as palavras. Não assumir que cidade no mundo espiritual tem a polícia, ambulância, serviço de lixeiro. As pessoas tentam reproduzir o que nós temos na matéria. Nesse nível que as pessoas reproduzem, até dá para perguntar: por que a gente reencarna então se tem tudo lá? Né? O que vai reencarnar aqui se tem tudo lá? Então tem que tomar cuidado com as licenças poéticas e ficcionais que se tenham em obras. O brasileiro é criativo, supersticioso também, místico. Muito bem. Gente de casa tem de pensar, né? Às vezes pensar é errado, mas é obrigação pelo menos de estar pensando. Veja o seguinte, eu acho que é uma parte das instituições aqui presentes tem as escolas de aprendizes do Evangelho. Eu estava pensando aqui, será que nós não temos obrigação de, antes de convidar um tarefeiro para ser dirigente ou secretário dessas escolas, de nós criarmos lá um conjunto de perguntas, teste múltipla escolha, onde faça umas colocações para verificar o quanto que ele conhece das obras básicas, para depois se apresentar na figura de dirigente ou de secretário.
Será que nós, dirigentes de casa, não temos a responsabilidade de quem são essas pessoas que estão dirigindo turmas, né? Eu estou aqui preocupado com essa questão. Obrigado, Cláudio. Cláudio, eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu estava ainda na FESP. Na FESP, há muito tempo atrás, eu dirigi o curso de expositores que tinha ali. Aliás, eu fui aluno quando você e o Vladimir dirigiam o terceiro ano lá das exposições. Ah, é verdade. Faz tempo, né? Faz tempo. No curso de expositores, em algum momento, não sei se o Roberto vai lembrar disso, mas nós, para ajudar as pessoas que tinham o interesse de ser expositor, nós pensamos não só na inscrição, mas não é um questionário, seria seria uma carta de interesse. e eram colocadas ali algumas coisas meio básicas, não sei se a Júlia vai, se ela lembra disso, mas eram coisas meio básicas, né? De princípio que nós temos. Mas o que nós percebemos é que a pessoa, quando ela entra numa atividade, ela até entra esforçada, dedicada, seguindo todos os parâmetros, né, esperados. Mas o ser humano é complicado, porque o ser humano, a partir do momento que ele deixa de ser avaliado, ele passa a agir de uma maneira um tanto peculiar. Tem uma frase, o Roberto é de administração também, ele sabe, tem uma frase de administração que diz assim: diga-me como serei avaliado e lhe direi como me comportarei. No caso das respostas, eu acho que sim, é válido a gente ter sempre reflexões, não necessariamente no questionário, mas eventos, né, ou grupos de conversa que pudesse identificar eventuais divergências para estar todo mundo alinhado nos princípios básicos, pelo menos, né? Totalmente não vai ter, mas nos princípios básicos. Mas a experiência, ela coloca que nós temos sim a obrigação de zelar, não só pelos que entram, mas pelos que estão também, porque daí a liberdade é maior. Então eu acho que é mais nos que já estão do que quem está entrando, né? Mas os que já estão se sentem mais confiantes muitas vezes em algumas situações. Não quer dizer que eles não possam ajudar a trocar ideia, né? Mas é uma questão interessante essa. É uma sugestão importante sua, Cláudia, que é justamente segurar a coerência doutrinária, né? Aqueles que dirigem, com certeza, e que trabalham também. Mas nós, infelizmente, chegamos aqui já ao final do nosso encontro. Partindo para o encerramento, né, do nosso encontro hoje, vamos agradecer ao Marco, né, pela bela apresentação que ele nos fez, esse trabalho de nós nos pautarmos pela coerência doutrinária. Esse evento está sendo gravado, né? Hoje é só presencial, mas daqui a alguns dias nós vamos estar disponibilizando no YouTube para que os demais colegas que não puderam estar presentes possam assistir, principalmente os dirigentes, né? As lideranças espíritas. Queria agradecer também aqui o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, né? Grupo Espírita Fraternal, né? Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, por nos receber aqui. O nosso propósito é justamente nós fazermos esses eventos não lá nas sedes, né, das instituições, mas agora descentralizarmos para os locais, para nós ampliarmos a participação, para que também nas regionais, né, nas várias regiões do Estado, as instituições trabalhem juntos também, como nós temos procurado fazer, né? Bom, para o próximo evento, como disse que é bimestral, agora em maio, dia 25 e 26 de maio, nós vamos fazer um evento um pouco maior, que chama Encontro Espírita Paulista. Esse é o terceiro que vai ocorrer, que nós fazemos aí todo ano. Não foi exatamente todo ano, a pandemia tivemos que interromper um pouco, né? Mas vai ser no dia 25 e 26 de maio. Vai ser no Centro Espírita Nice, né? Irmã Nice, que vai ser lá na Vila Carrão. Então nós vamos estar divulgando isso, tá? Esse encontro espírita que começa no sábado e termina no domingo pela manhã.
evento um pouco mais estendido. Mas agora também, em abril, excepcionalmente, devido a... Abril é um mês muito importante, né? Porque nós temos aí o nascimento do Chico, temos o lançamento do Livro dos Espíritos, o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos aqui nos organizando para no dia 27 de abril, que será um sábado, temos aí um encontro para falarmos sobre os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós vamos estar também divulgando, tá? Bom, então, agradeço também a presença de todos, né? E vamos então partir para o encerramento. Eu vou chamar então a nossa colega Sandra para que ela possa fazer aqui a sua prece final. Então vamos... Eu sou a Sandra, né? Eu tenho que fazer minha autodescrição, mas antes eu queria agradecer a presença de todos, em nome também da União Fraternal. Eu sou uma mulher também entrando na terceira idade. Estou hoje vestindo uma blusa cinza, um casaquinho estampado em branco e cinza, uso óculos. E vamos partindo então para o nosso encerramento. Vamos voltando àquela sintonia do início do nosso encontro desta manhã. Nos voltando para dentro de nós e aproveitando esses instantes e a presença de tantos companheiros hoje aqui, tanto materialmente como espiritualmente. Vamos aproveitando esses instantes para abrir os nossos corações e colocar à disposição da espiritualidade maior tudo aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Nosso amor, nosso magnetismo, nosso ectoplasma, permitindo que a espiritualidade possa utilizar junto àqueles que mais necessitarem. E hoje eu peço uma vibração bem amorosa pela paz, que todos nós possamos, nos nossos evangelhos, no lar, nas nossas preces, vibrar pela paz no mundo e pela consciência de todos aqueles que têm o poder em suas mãos. Deixemos também uma vibração amorosa para que as equipes de Dr. Bezerra de Menezes possam auxiliar a todos os que necessitarem. E assim, felizes por estarmos aqui hoje com tantos aprendizados, nós vamos nos voltando para o Pai e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez agradecendo, ao Marco, ao GEP por essas oportunidades e à Casa de Bezerra de Menezes